uma dica fundamental para quem quer compreender melhor o Enem e fazer questões do Enem é estudar as provas já existentes, claro. Vamos olhar um pouco a questão 47 da prova de 2012. Esta questão 47, ela é curta, então a gente pode ler junto nesse momento, tá? E vamos olhar um pouco a estrutura dessa questão para a gente debater sobre as alternativas. Nós sabemos que a produção das alternativas é uma das grandes dificuldades para aqueles que iniciam a produção de itens, né? Então, vamos olhar um pouquinho e aí eu vou dar a minha dica. Então, a questão 47, ela diz: pesticidas são contaminantes ambientais altamente tóxicos aos seres vivos e geralmente com grande persistência ambiental. A busca por novas formas de eliminação dos pesticidas tem aumentado nos últimos anos, uma vez que as técnicas atuais são economicamente dispendiosas e paliativas. A biorremediação de pesticidas, utilizando micro-organismos, tem se mostrado uma técnica muito promissora para essa finalidade, por apresentar vantagens econômicas e ambientais. Bom, o texto de base deste item é um texto curto, porém repleto de nomes que exigem uma compreensão específica da ciência da natureza, tais como persistência ambiental, não é? Paliativo. Persistência ambiental é um conceito da ciência da natureza. Paliativo já não, é um nome utilizado com frequência em textos literários, etc., né? E finalmente, biorremediação, que é um procedimento, uma técnica de recuperação do meio ambiente, que, no entanto, não é tratado no ensino fundamental ou médio. Já a ideia de persistência, o lixo persistente, lixo plástico, né, derivados de petróleo, essa categoria de resíduos como persistentes, ok, isso é tratado. Então o aluno tem condição de enfrentar esse item e ler as alternativas. As alternativas estão realmente buscando responder sobre a técnica, né? Porque o enunciado diz, enunciado da questão: para ser utilizado nesta técnica promissora, um micro-organismo deve ser capaz de... Quer dizer, a pergunta é, de que será capaz um micro-organismo que procede à biorremediação? O aluno não sabe, mas o texto vai dar condição para ele responder. Muito bem. Então, a minha dica primeira em relação a esse item é a observação de um conceito que não é tratado na escola, mas que comparece à prova, apoiado num texto base que o aluno é capaz de compreender. E nas alternativas, você vai ver que o que se pede é uma análise sobre possibilidades de tratamento do ambiente, né? Transferir o contaminante do solo para a água na alternativa A, absorver o contaminante sem alterá-lo quimicamente na alternativa B, apresentar alta taxa de mutação ao longo de gerações. Vamos ficar só com esses três distratores, né, que não atendem à especificidade da pergunta, né? Ora, se a técnica é promissora, não vale simplesmente transferir o poluente de um lugar para o outro, nem absorvê-lo sem alterá-lo quimicamente, porque isso não vai resolver o problema, ou ainda apresentar alta taxa de mutação, porque aí ele deixa de ser um micro-organismo para ser outro, não é? Então, caros professores, a minha dica é essa: vamos fazer distratores que são mentiras bem contadas. A gente até se diverte contando essas pequenas mentiras bem contadas. Esses são os bons distratores nos itens do Enem, a exemplo dessa questão que a gente acaba de analisar brevemente.